O ano começa e com ele vem aquelas antigas promessas que não saíram do papel. Nesse início, há quem busque aprender um novo idioma, quem jura que dessa vez vai fazer a viagem dos sonhos. Mas com as metas desorganizadas, a frustração se torna quase inevitável. Como resultado, ansiedade, estresse e até esgotamento. Pensando nisso, sabe o que poderia ser prioridade antes de qualquer outra meta? O cuidado com a saúde mental. Com certeza, viu, Abi? E se por um lado a pressão social, econômica e emocional nos sufoca, por outra, a conscientização sobre a saúde mental também tem crescido. A Lei Federal Janeiro Branco, por exemplo, é um marco na promoção da saúde mental no Brasil e oficializa a campanha que começou em 2014, tá bom? E para falar sobre o assunto e a importância de cuidar da saúde mental, a gente recebe agora o psicólogo Cristiano Molo. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, Muito por obrigado. favor. Boa tarde. Cristiano, quando a gente fala em janeiro branco, por que janeiro? Boa pergunta. É janeiro porque as pessoas tendem a estar mais pensando no seu passado, pensando no futuro, pensando no ano que se passou. E como vocês falaram, elas começam a criar metas. Janeiro branco porque é como se fosse uma folha em branco. As pessoas vão ter a oportunidade de escrever e reescrever a sua própria história. Só que quando elas vão escrever suas histórias, elas colocam meta, como vocês falaram, né? O ano de 2026 eu quero casar, eu quero trocar de emprego, eu quero emagrecer, quero ir para academia. Só que a gente esquece do principal, que é cuidar da saúde mental. Porque tudo começa cuidando da nossa mente. Quando a gente começa na mente, aí todas as outras metas ficam mais fáceis. Por isso, janeiro branco. E olha, já que você falou que é uma folha em branco, por onde que a gente começa a escrever, então, essa história da nossa saúde mental? Tanto para quem está precisando reorganizar, quanto para quem está, assim, com a saúde mental em dia, mas quer continuar ali vibrando e continuando bem. Se possível, começar se cuidando, se olhando, né? Janeiro Branco entende saúde mental como 3 pilares que devem estar juntos. Primeiro, cuidados individuais. Segundo, atitudes institucionais. Terceiro, políticas públicas. Então, começando com o primeiro pilar, cuidados individuais, o que eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental, né? Fazer uma academia, fazer uma caminhada, contato com a natureza, contato com a cachoeira, sono, né, equilibrado, que o sono ele é reparador. Então são essas coisas que cada um precisa descobrir. O que você gosta de fazer, o que te dá prazer. Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos nos responsabilizar. Eu preciso ser responsável por mim. Não adianta nós termos atitudes institucionais, políticas públicas, se eu não faço a minha parte. Então Janeiro Branco vem convocar a população para que eles também façam a sua parte. E é interessante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu acho que eu tô bem. Como é que a gente identifica que a nossa saúde mental, emocional, não tá tão boa assim? Nós temos alguns sinais, né? Alguns Ds importantes, costumo falar dos Ds, né? Sentimentos de desespero, desamparo, desesperança, desilusão, depressão, alguns Ds importantes, né? Falta de sentido da vida, muitas pessoas vivem vidas sem sentido, pensamentos muito catastróficos, pensamentos muito preocupantes, a gente não consegue dormir, bota a cabeça no travesseiro ali e fica uma tempestade de pensamentos, são alguns sinais que a gente pode procurar ajuda e a gente às vezes acaba deixando de lado. A própria procrastinação mesmo, a gente acaba se acostumando, se adaptando e o ano vai passando, vem 2026, 2027 e a gente não consegue alcançar as nossas metas. Talvez você esteja com algo que você precisa de olhar, algum bloqueio, alguma procrastinação, que se você olhar vai te ajudar a você cumprir suas metas. E esse olhar, eu acho que ele é muito diário mesmo, né? Até porque às vezes a gente sabe de algo que nos faz mal. Eu até dei o exemplo aqui que eu tô tentando usar menos o celular e comecei a ler. Porque eu usava o celular às vezes antes de dormir e sentia ansiedade. E ao mesmo tempo ficava lá, rolando o celular sem nenhum nexo e eu sabia que aquilo me dava ansiedade. Tô dando um exemplo, né, simples, mas às vezes alguém que tem algum sentimento ruim ou faça alguma ação e sabe que isso faz mal, essa parte de você parar para se analisar, eu acho que é um começo muito importante de você olhar e falar, tem uma coisa que não tá, me dá um apertinho no coração fazer isso, né? E esse é o papel do Janeiro Branco, convidar as pessoas para olharem para si, né? Você já fez sua parte, você já olhou para mim, opa, isso aqui eu acho que tá demais. E aí a gente vê prestar atenção também em excessos, porque mexer no celular não é um problema. Quando é que ele costuma ser um problema? Qualquer tipo de comportamento. Quando a gente tem frequência, intensidade e local inadequado.
Se você agora pega o seu celular, se eu pego o meu celular aqui ao vivo, opa, peraí, por que ele está mexendo no celular aqui e não está prestando atenção aqui? Então nós estamos trabalhando, então a gente não está no local adequado para mexer no celular. Intensidade e frequência são coisas que a gente precisa de analisar para ver se está ali dentro do contexto, está fazendo sentido ou não. Excessos, a gente sempre precisa de olhar. E aí vocês falaram também sinais, né? Muitas pessoas, falando sobre excesso, a gente fala sobre emoções que dão picos, né? Uma hora eu tô feliz demais, outra hora eu tô triste demais. Então, uma alteração muito brusca de humor também é importante a gente ficar atento a esses sinais. O importante é sempre equilíbrio. Você pode mexer no celular, você pode ter qualquer tipo de comportamento, mas sempre equilíbrio, porque quando algo está em excesso, a gente está deixando de fazer outras coisas. Se eu ficar muito tempo no celular, talvez eu não vai dar atenção para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos. Esse é o ponto. E quando a gente fala da saúde emocional e mental, a gente fala muito de ansiedade, de depressão, né? Desses picos mesmo, que às vezes podem ser até hormonais, né, Cris? Então, às vezes a gente também fica, nossa, mas será que eu tô com isso? Enfim, vale a pena a gente fazer uma investigação em relação a vitaminas, a tudo isso. Mas quando eu penso em ansiedade, eu penso muito em comparação. E a gente vive num mundo assim, desde criança, né? Se você tem um irmão, por exemplo, vai falar assim, seu irmão não faz isso, por exemplo. Começou né? a andar e tal, né? Momento você ainda não anda. A gente é comparado o tempo inteiro e às vezes as comparações até servem como um apoio, tipo, eu também quero chegar ali. Mas quando isso ultrapassa, acaba virando uma ansiedade. Como é que a gente consegue controlar isso? Você falou 3 pontos que eu achei incrível. Repete para mim de novo, o lugar... Intensidade, frequência e local. Interessantíssimo. Como é que a gente pode pensar isso em relação à ansiedade? Você falou uma coisa muito importante. Natal acabou de passar. Quem tem criança em casa sabe que as crianças ficaram até a meia-noite esperando o Papai Noel. Por que elas esperaram o Papai Noel? Porque alguém falou para elas que o Papai Noel existe. Ou seja, criança acredita em tudo que você conta para ela. Se você contar para ela que ela é inferior ao irmão, se você contar para ela que ela é burra, se você contar para ela, se você falar essas coisas para ela, com certeza ela vai absorver isso. Então, o que nós precisamos é fortalecer a autoestima das nossas crianças, potencializar aquelas características que elas têm de melhor para que elas possam crescer adultos saudáveis. E em relação à ansiedade que você falou, um ponto muito importante, porque o Brasil começa 2026 com uma epidemia silenciosa. Nós estamos vivendo um cenário muito difícil. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o segundo país mais depressivo das Américas, um dos países mais depressivos no mundo. Portanto, falar sobre isso é importante e também falar onde procurar ajuda, né? Muitas pessoas acham que só tem o CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. As UBSs, né, que mais próximas da sua casa, as unidades básicas de atendimento também contam com psicólogos e eles fazem triagem, porque nós temos dentro da saúde mental, dentro do SUS, os atendimentos de baixa complexidade e de alta complexidade. As UBSs e os CAPs são portas abertas. Independente de onde você vai, eles vão fazer uma triagem para poder te encaminhar para o local adequado. A Abby até falou, né, de depressão, ansiedade, eu vejo também e parece que as pessoas estão cada vez mais esgotadas fisicamente com relação ao trabalho, né, trabalhando muito, ganhando pouco, precisando sustentar a família, às vezes trabalha tanto e não tem o mínimo em casa, o tal do burnout, né, como que a gente pode começar o ano, já que estamos também no início, tentando equilibrar essa parte do trabalho? A gente sabe que nós precisamos trabalhar, mas como colocar isso na balança para não virar uma dor, né? Um sofrimento? Sim, são os 3 pilares que eu falei. Primeiro, cuidados individuais. Segundo, atitudes institucionais. Terceiro, políticas públicas. Esse ano vai entrar em vigor a NR1, que as empresas vão ser auditadas em relação à saúde mental dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Por quê? De nada adianta eu fazer a minha parte se eu trabalho numa empresa que tem assédio, que tem machismo, que tem racismo, que tem homofobia, que não respeita as leis trabalhistas, que não respeita o meu descanso, que não respeita a minha hora. Final de semana, às vezes o chefe está ligando. Se você tem, né, uma liderança que não te apoia, que só te cobra. Então, esse ano vai ser um ano muito importante. Então, a saúde mental ela está cada vez mais em pauta e ela está entrando nas instituições, para que as instituições façam parte dela. Na nossa parte, a gente precisa de entender se o nosso trabalho faz sentido, porque às vezes a gente está num ambiente que não faz sentido e talvez procurar outras formas da gente poder encontrar um sentido para a nossa vida, né? Por que vocês estão aqui? Eu tenho certeza que faz sentido para vocês. Eu já acompanhei vários programas de vocês do início ao fim, é uma energia. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui não. Antes, vocês já começam, gente, bom
bom programa, tal. Nota-se que isso faz sentido para vocês. Então, as pessoas podem também encontrar um sentido de algo que elas fazem. Isso ajuda bastante também. E as empresas fazerem a parte delas. A gente tem falado tanto sobre isso, da saúde emocional e mental na nossa saúde física. E eu acho que isso já foi comprovado algumas coisas. A gente fala de intestino, de estômago, da própria obesidade. Como que a gente pode aliar tudo isso para que as pessoas entendam que isso é um grande gatilho e que, de repente, é o que você falou, melhorando a cabeça, eu consigo solucionar tantas coisas que eu não consigo enxergar quando eu estou vivendo isso? Eu gosto de dar um exemplo, todo mundo aqui já assistiu futebol. Lá no gol você tem uma rede que tem vários quadradinhos, né? A rede ela é toda picotadinha. Quando a bola bate, ela vai balançar a rede como um todo. Ou seja, tudo está interligado. Nós somos seres bio, psico, sócio, eco, espirituais e também tecnológicos. Não adianta só olhar para mim, como você falou, né? Preciso de fazer o check-up? Preciso, mas preciso também olhar as minhas relações, preciso de olhar a qualidade dos meus relacionamentos, porque o adoecimento, muitas das vezes, ele não é individual. Tipo, eu vou adoecendo, não, ele é social. Eu convivo em lugares, em empresas, né, como eu falei, por isso o Janeiro Branco, ele também fala sobre tudo aquilo que adoece. Machismo, racismo, homofobia, assédio, como eu falei, porque o ano é 2026. O ano da inteligência artificial, o ano da tecnologia, mas vocês sabem que o racismo ainda é uma realidade no nosso país e nós precisamos de combater e eliminar porque ele é adoecedor. Muito obrigada. Volte sempre. Eu Eu sei que agradeço. você vem de longe, então toda vez que você estiver fazendo esse trajeto, caminho. por favor, nos avise. Eu que agradeço. Bate aqui na nossa porta que a gente vai adorar te receber mais uma vez. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Feliz 2026 para vocês, Obrigada. com muita saúde mental. Adorei Amém. estar aqui com vocês de novo. Amém. Amém. Obrigada. Um beijo, viu? Obrigado. Beijo.